No fundo, a nossa doutrina é uma negação da honra, e a maneira mais fácil de atrair o homem russo é pregar abertamente o direito à desonra. Assim, então, um dos membros de um grupo nihilista se define e define a sua política de ação aqui nos Demônios. Esse daqui foi então o livro que eu li para minha meta literária desse ano, que tinha ficado da meta literária do ano passado. E eu já vou avisar uma coisa para vocês nesse vídeo. É a segunda vez que eu gravo um vídeo sobre esse livro. E eu vou dividir então esse vídeo em duas partes. Por quê? Ou seja, eu vou fazer 2 vídeos para esse mesmo livro. Nesse vídeo que você está vendo agora, eu vou apresentar os personagens principais do livro. E no outro, então, eu vou amarrar algumas tramas do enredo que eu já vou deixar soltas nesse vídeo aqui. Por quê? Porque eu fui fazer um vídeo sobre esse livro e o vídeo teve mais de 1 hora de duração. Então, assim, não dá para fazer um vídeo desse tamanho, assim, eu não sei, mas eu acho meio errado fazer um vídeo desse tamanho, porque nem todo mundo tem 1 hora para ficar assistindo o vídeo. Então, enfim, nesse vídeo especificamente, eu vou falar um pouquinho de cada personagem e vou comentar brevemente o papel dele ali dentro da trama aqui dos Demônios. E no outro vídeo, que vai vir depois desse, eu vou revelar um pouquinho mais da trama e coisas do tipo. E vou falar um pouquinho mais da publicação, de como é a edição e não sei o que. Enfim, porque esse livro tem muita coisa que eu quis falar. Só para vocês terem uma ideia, deu 3 páginas de anotações sobre este livro. Então, assim, é bastante coisa. Enfim, esse livro aqui ele foi publicado, então, primeiro entre 1871 e 1873 em um jornal chamado Mensageiro Russo. É um livro em 3 partes, mais um apêndice nessa edição aqui, enfim. E esse apêndice eu vou comentar sobre ele no próximo vídeo, porque é uma coisa meio horrível. Mas enfim, não, acho que vou comentar nesse mesmo. Enfim. E esse livro então ele vai falar um pouquinho sobre um grupo nihilista chamado Os Nossos. E a frase que eu li no começo é a definição que um desses membros do grupo dá a si próprio e aos ideais do grupo como um todo, enfim. E esse grupo então é um grupo de revolucionários nihilistas que pretendem então causar um levante popular através da distribuição de panfletos antitzaristas, porque esse livro aqui ele foi escrito numa época de grande furor político na Rússia, porque nessa época o próprio Dostoiévski chegou a ser preso, eu comentei no outro vídeo, ele chegou a ser preso por fazer parte de um grupo revolucionário, só que com o passar dos anos esses grupos foram aumentando e começou a perder-se um pouco de critério e chegar mesmo a um estágio de quase barbárie ali entre esses grupos. Pois bem, um desses grupos então, na vida real, era liderado por um rapaz chamado Nechayev, que acabou se desentendendo justamente por causa de um extremismo que ele estava querendo propor para o grupo, com um dos membros, que era o Ivanov. O Ivanov era um estudante de agronomia que, por se desentender justamente por conta desse extremismo do grupo que ele fazia parte, ele foi assassinado. Esse Nechayev, que era o líder do grupo, então, convenceu os outros a matarem o Ivanov antes que ele revelasse alguma coisa para alguém, e esse rapaz foi morto. E assim, teve uma enorme repercussão na Rússia da época, e o Dostoiévski, movido então por esse incidente, ele resolveu escrever aqui Os Demônios. Pois bem, eu não coloquei na minha lista todos os personagens desse livro. Eu deixei algumas pessoas de fora, cuja importância não tem muito a ver com a trama, mas eu vou ter que citar uns ou outros aqui e já vou aproveitar e já vou falar um pouquinho da história. Pois então, antes então da história começar, como o próprio narrador diz, o narrador resolve contar como foi que as coisas foram se encaminhando até lá, que é justamente o que vai fazer na primeira parte do livro. Então,
essa primeira parte do livro é uma parte mais arrastada, né? E eu já estou te prevenindo isso, porque assim, senão você vai pensar, nossa, que livro chato. Não, continue, persista. São 100 páginas, só você ler e depois as coisas começam a acelerar, digamos assim. Pois bem, nessa primeira parte, então, a gente vai ficar sabendo basicamente da vida de um sujeito chamado Stepan Trofimovich. O Stepan é um professor aposentado de 53 anos, se não me engano, que acreditou a vida inteira ser um perseguido político. Ele sempre acreditou que o governo estava perseguindo ele, estava espionando ele, mas a gente percebe que isso é só neurose da cabeça dele. Enfim, por ter sido um professor, sobretudo um professor universitário, ele se acredita ser um intelectual, mas a gente vê pelas ações dele, pela própria maneira com que ele fala com as pessoas, que na verdade de intelectual ele não é nada, ele só é um grande besta. E assim, chega a ser até engraçado alguns momentos em que ele está ali na trama. Eu acho que ele é um personagem que meio que quebra um pouquinho da tensão toda do livro. Mas enfim, esse rapaz então ele morou durante muito tempo no exterior, e no exterior ele se casou e teve um filho. Só que como ele não queria ter a obrigação de cuidar do filho, ele acabou despachando esse filho para ser cuidado por umas parentes bem distantes. Pois bem, no momento em que a história se passa aqui, no momento em que o narrador vai contar o que aconteceu envolvendo esses demônios, o Stepan mora na casa da Varvara. A Varvara a Varvara Petrovna. Ela é uma viúva, o marido dela era um general que morreu em guerra. Então, ela é uma viúva que mora em uma grande fazenda, assim, com um monte de criados, e ela é muito rica, e resolve, então, acolher o Stepan, porque ela tem uma enorme gratidão por ele, porque foi o Stepan quem educou o filho dela. E o filho dela é um rapaz chamado Nicolas. Na verdade, ele se chama Nikolai, mas o apelido carinhoso dele é Nicolas. Enfim, a Varvara então acaba acolhendo o Stepan por conta dessa gratidão enorme que ela sente por ele ter cuidado do filho dela e educado o filho dela na infância. E justamente por ela ser meio que uma guardiã dele, ele acaba fazendo tudo o que ela manda e o que ela quer, enfim. E assim que a história começa, a gente fica sabendo que chegou uma mocinha na cidade. Só que essa mocinha não faz parte da aristocracia, ao contrário da Varvara. E a Varvara também sabe que o filho dela está para chegar na cidade, que é o Nicolas. Então ela pensa o quê? Se o Nicolas chegar na cidade e se apaixonar por essa moça, eu vou ir para falência. Então é melhor que essa moça seja comprometida com outra pessoa. Então o que ela faz logo no começo do livro, ela fala para o Stepan se casar com essa moça e acaba fazendo a cabeça dele para que ele se case de fato com essa moça e viva feliz para sempre. Ele, claro, obviamente, vai seguir esses conselhos dela e vai querer então se casar com essa moça. Pois bem, então esses são assim, os dois grandes personagens dessa primeira parte do livro. Só que na manhã em que eles estavam organizando esse casamento todo, para poder, né, organizar os últimos detalhes com relação ao contrato social do casamento, chega o filho do Stepan. E o filho do Stepan é o Piotr, ou algo do tipo. E o Piotr, então, é o grande líder desse grupo nihilista chamado Os Nossos, que é retratado aqui nos Demônios. Só que daí, o que acontece? O Piotr voltou para a cidade natal dele, justamente para, em primeiro lugar, ver a mãe, né, para manter as aparências ali. A mãe não, desculpa, o pai, para manter um pouco das aparências. Mas ele voltou sobretudo porque esse grupo dos Nossos é um grupo, na verdade é uma facção de um grupo maior que se estende por toda a Rússia, inclusive no exterior. E ali então eles querem formar mais um grupo para essa grande máfia. Pois bem, o Piotr então é enviado para essa cidadezinha para ele começar a escolher as pessoas que vão fazer parte desse grupo chamado Os Nossos.
Só que a gente fica sabendo que ele também foi para essa cidadezinha, porque nessa cidadezinha mora um ex-membro dos nossos chamado Shatov. O Shatov saiu desse grupo justamente porque ele se desentendeu com o Piotr. E o Piotr voltou para essa cidadezinha, não só então para ver o pai e para formar um novo grupo ali, mas sobretudo para se vingar do Shatov e matá-lo, como de fato ele acaba fazendo. Sim, vai ter spoilers no vídeo. Desculpa eu só avisar agora, mas enfim. Esse Shatov, então, ele dá até medo de ver algumas coisas que ele fala, porque ele é uma antecipação tremendamente fiel do que seria o nazismo e outros tipos de fascismo que se espalharam pela Europa no século XVIII. Porque ele acredita que o poder de Deus é o poder de uma nação, certo? Então Deus e nação são a mesma coisa, para o Shatov. Só que, para que Deus seja de fato poderoso, ele tem que se sobrepor às outras nações. Então ele acha que existe uma nação que é destinada a mandar nas outras. Veja como isso soa como discurso nazista propagado pelo Hitler muitos anos depois do lançamento então dos Demônios. Veja só como esse livro antecipa, e ele antecipa isso de uma maneira totalmente fiel, gente, sério mesmo, assim. Tem momentos que chega até a dar uma má impressão de pensar que isso foi escrito tanto tempo antes da Segunda Guerra Mundial e de toda aquela coisa que aconteceu. Enfim, esse Shatov, então, saiu desse grupo, os nossos, depois desse desentendimento que ele teve com o Piotr. E ele mora, então, em uma espécie de cortiço, não sei, junto com um rapaz que também fazia parte desse grupo, mas ele saiu por um outro motivo X, que eu não vou falar qual é. E esse rapaz que mora próximo dele nesse cortiço se chama Kirillov. E esse Kirillov, ele é muito interessante o discurso todo que ele tem. Porque ele acredita fielmente que a pessoa que se suicida vira Deus. E por conta disso, ele quer se suicidar. E desde o momento em que ele aparece no livro pela primeira vez até a última cena com ele, a ideia toda de suicídio está em jogo. Então perceba, o Kirillov então acredita que Deus, se Deus existe, ele pode tudo. Ele pode mandar em tudo, inclusive na vida das pessoas. Mas se eu me mato antes que Deus mande eu morrer, então eu estou me sobrepondo a Deus. Se eu estou me sobrepondo a Deus, se eu estou me superando a Deus, eu estou me tornando Deus no lugar de Deus. Então, o que leva o Kirillov, segundo o discurso dele, né, ao suicídio é justamente essa ideia de que se matando ele vai poder estar livre de Deus e ao mesmo tempo vai poder superar essa figura divina que a propósito ele ao mesmo tempo que acredita nisso tudo, ele fala que Deus não existe. Mas enfim, eu percebo que nesse personagem existe um grande embate entre a razão e a religião. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma necessidade de crer em Deus, ele tem uma necessidade de negar a existência de Deus. É justamente esse embate que faz com que ele se mate. Só que, é claro, ele vai lá e muda e veste esse discurso dele com uma coisa muito mais filosófica, que aquela coisa toda de superar a Deus. Enfim, nesse mesmo cortiço que moram, então, o Shatov e o Kirillov, mora um casal de irmãos, que é o Lebiatkin e a Maria. O Lebiatkin é um coronel aposentado que vive bêbado. Em quase todas as cenas do livro ele está bêbado, ou acabou de sair de uma bebedeira, ou está começando a beber no momento. E ele, justamente porque ele bebe muito, ele acaba sempre agredindo muito a irmã. E essa irmã dele, que é a Maria, ela tem uma deficiência na perna, então ela é coxa. E não só isso, além dela ter essa deficiência na perna,
ela é totalmente louca. Assim, você vê o discurso dela, ela é aquela pessoa que não fala coisa com coisa, aquela pessoa totalmente desconectada com a realidade do mundo, sabe assim? Então, assim, chega a dar até um pouco de dó dela, porque, né, uma pessoa que não tem noção. Por exemplo, ela apanha, daqui uns 10 minutos ela esquece e tá perto do irmão de novo, sabe? Uma coisa muito esquisita. Ela, ao mesmo tempo que ela queria se livrar dele, ela não pode, porque ela depende muito dele, justamente por conta dessas deficiências dela. Pois bem, mas essa Mária é casada com o Nicholas. O Nicholas, filho da Varvara Pietrovna. Só que isso acaba assustando todo mundo, porque o Nicholas poderia ficar com qualquer pessoa, mas ele escolhe ficar justamente com essa moça que tem fama de louca. Por que ele faz isso? A gente fica sabendo isso também logo no início. Porque ele fez uma aposta e perdeu. E o resultado dessa... E se ele perdesse essa aposta, então ele deveria se casar com ela. E é por isso que eles estão casados. Mas a gente percebe que no fundo, ela gosta bastante dele. Mas enfim. E o Nicholas, então, volta para essa cidadezinha junto com o Piotr, que é o filho do Stepan, justamente para tornar público esse casamento que existe com essa Mária. Só que tem uma coisa, esse Nicholas, ao mesmo tempo que o Piotr é o líder dos nossos e está ali para começar uma nova facção dessa organização, a gente percebe que ele é altamente influenciado pelo Nicholas. Então é mais ou menos assim, o Nicholas é o Hitler e o Piotr é o secretário dele, que eu não me lembro mais o nome agora, Mengele? Não, Mengele era o nome do médico. Enfim, aquele secretário do Hitler que agora eu não me lembro mais o nome dele. Bom, o fato é que o Nicholas é quem arquiteta tudo e é ele quem faz toda a maldade e o Piotr é simplesmente quem organiza tudo ali de uma forma que dê certo. Então perceba que me parece que o grande demônio da história é essencialmente o Nicholas e o Piotr, coitado, é só mais um possuído por aquele grande demônio que está ali presente nessa cidadezinha. Enfim, o Nicholas então volta ali para essa cidade para poder tornar público esse casamento, mas coisas acontecem e acabam desviando ali a atenção dele por alguns momentos. Bom, outros personagens também que aparecem ali que tem alguma importância. O Shigailov, que é outro membro dos nossos, mas a gente percebe que esse grupo revolucionário é muito bem articulado, porque existe um grupo de pensadores, que no caso é o Kirillov, o Shatov e o Shigailov, e existe um grupo de executadores, digamos assim. E o Shigailov, ele tem ele é o grande teórico de toda essa revolução, né? Ele é quem faz uma teoria de o que seria uma sociedade ideal na Rússia. E eu vou ler aqui para você qual é esse ideal para ele. Ele propõe como solução final do problema social dividir os homens em duas partes desiguais. 1/10 ganha liberdade de indivíduo e o direito ilimitado sobre os outros 9/10. Estes devem perder a personalidade e transformar-se numa espécie de manada, e numa submissão ilimitada atingir uma série de transformações da inocência primitiva. Uma espécie de paraíso primitivo, embora não obstante, continuem trabalhando. Ou seja, o grande ideal de sociedade para esse Shigailov é justamente que exista uma sociedade onde apenas 10% controle todo o poder e os outros 90% seja ali uma massa de manobra. E esses 10% seriam, obviamente, a aristocracia da sociedade. E daí, esse pensamento central se ramifica da seguinte maneira: cada um pertence a todos, e todos a cada um. Todos são escravos e iguais na escravidão. Nos casos extremos, recorre-se à calúnia e ao assassinato, mas o principal é a igualdade. A primeira coisa que fazem é rebaixar o nível da educação, das ciências e dos talentos. O nível elevado das ciências e das aptidões
só é acessível aos talentos superiores. E os talentos superiores são dispensáveis. Os talentos superiores sempre tomaram o poder e foram déspotas. Os talentos superiores não podem deixar de ser déspotas e sempre trouxeram mais depravação do que utilidade. Eles serão expulsos ou executados. A um Cícero corta-se a língua. A um Copérnico furam-se os olhos. Um Shakespeare mata-se a pedradas. Eis o Shigailovismo. Esse, então, é a grande corrente ideológica que esse Shigailov propaga ali para esse grupo dos nossos, para que, então, essa outra parte do grupo, né, que é justamente quem bota a mão na massa, comece a fazer ali naquela cidadezinha. Enfim, outra pessoa que também poderia ser considerada um demônio dentro da história é o Fiédica. O Fiédica é um ex-ladrão de igrejas e um assassino. Então, assim, inclusive é ele quem comete um dos grandes crimes da história. Enfim, eu não vou falar, você vai ter que ler para saber, né? Mas enfim, e é justamente por conta desse crime que a gente acaba que eu inseri ele dentro dessa categoria de demônios que compõem aqui o título do livro. Fora esses, existe o Liputin, que é um cara totalmente avesso a todo e qualquer tipo de representação da ordem. Então, tudo aquilo que simboliza a ordem ou a lei, ou a tradição, enfim, ele se coloca contra. Então, ele é o típico nihilista aqui no universo criado pelo Dostoiévski. Enfim, existe também ali envolvido em toda essa maracutaia revolucionária o Lemke, que é o novo governador. E é a partir do momento em que esse governador chega que começam ali todas as ações desse grupo. Então a gente acaba percebendo que ele tem alguma coisa a ver com esse grupo também. Só que ao mesmo tempo que ele tem alguma coisa a ver, ele é totalmente submisso da mulher, que é a Yulia. E a Yulia é aquele tipo de gente que só quer mostrar para os outros que tem dinheiro. Então ela vive comprando vestidos novos, ela vive dando festas. E é justamente numa dessas festas, um baile que ela idealiza para que vá a cidade toda. Então, assim, é um baile que vai começar de manhã e vai se estender e vai ir até altas horas da madrugada. E ela chama, então, para a primeira parte desse baile, um escritor que está se aposentando chamado Karmazinov. E esse Karmazinov é, na verdade, segundo diz aqui nas notas de rodapé, ele é, na verdade, uma caricatura que o Dostoiévski fez do Turgenev, que é o autor do Pais e Filhos, porque o Dostoiévski e o Turgenev não se batiam muito ali. Enfim, e esse Karmazinov, então, é retratado como uma pessoa totalmente desprezível, totalmente fora do eixo da realidade, sabe assim, uma pessoa que não sabe nada, totalmente inútil para a sociedade, inútil ao ponto de chegar a ser até engraçado em alguns momentos. Enfim, esse Karmazinov então é convidado para que ele faça a leitura do seu último manuscrito, né? Depois que ele lê esse livro, ele nunca mais vai escrever mais nada. Só que ele pega o livro, começa a ler e começa a se elogiar muito ali durante essa festa. E está a cidade toda ouvindo isso. E a cidade toda inclui a aristocracia e inclui o povão. E o povão acaba achando aquilo muito chato e começa a vaiar ele. O Karmazinov, então, puxa o carro, vai embora e leva junto com ele toda a aristocracia da cidade. Ou seja, no baile só fica ali o pessoal da Vila dos Trabalhadores. Porque essa cidadezinha, pelo que dá para entender, geograficamente falando, ela é dividida entre a classe alta e a classe baixa, assim, de uma maneira bem delimitada. Então, a classe baixa, que é a classe dos trabalhadores, mora toda em um só ponto específico da cidade. Enfim. E o Karmazinov, então, acaba voltando embora. E é justamente no momento em que ele vai embora da festa que o grupo dos nossos, que é liderado pelo Piotr, começa a agir. E quem forma esse grupo, afinal de contas? Ou melhor, quem forma a parte executiva desse grupo? São alguns rapazes chamados Erkel, Totachenko, Liamtin e Virginsky. Esses quatro, então,
mandados pelo Piotr, começam ali então a espalhar o terror por toda a cidade. E agora que eu já apresentei todos os personagens com alguma importância aqui nesse livro, e eu deixei muita gente de fora, de verdade, agora que eu já apresentei todos, eu encerro esse vídeo, que já deve ter ficado um pouquinho grande, mas enfim, no próximo vídeo então, guardem bem essas informações que eu passei para vocês nesse vídeo, porque no próximo vídeo eu vou voltar exatamente desse ponto, para poder falar um pouquinho do resto da história para vocês, e para falar um pouquinho também de como está a edição, de como, enfim, de alguns outros detalhes a respeito da história, e inclusive alguns detalhes mais técnicos, como é o caso do narrador e essas coisas assim que eu costumo fazer nos meus vídeos. Enfim, o que eu tenho a dizer por hora sobre esse livro? Dá trabalho você ler? Sim, dá, mas eu sugiro que você faça como eu. Surgir um personagem novo, você coloca o nome dele e escreve o que ele faz, porque assim você consegue ir memorizando cada um, e assim no meio do segundo capítulo, da segunda parte do livro, você já não vai mais precisar ficar olhando toda hora para saber quem é quem. Enfim, porque sério mesmo, gente, tem muito personagem aqui. E para piorar, o Dostoiévski chama cada hora um de um jeito diferente, né? Mas enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse livro? Valeu a pena ter esperado uns 3 anos para conseguir ler ele. Eu acho que se eu tivesse lido antes, talvez ele não me provocasse o efeito que ele me provocou. Porque assim, é aquele tipo de livro que você lê, e sabe quando o mundo se abre aos seus olhos, você vê as coisas com uma lucidez maior? Eu acho que esse livro, assim, deveria ser de leitura obrigatória para toda e qualquer pessoa, porque ele, apesar do fundo totalmente panfletário que o Dostoiévski tinha quando escreveu ele, porque o Dostoiévski só escreveu esse livro para se manifestar contra as revoluções que estavam acontecendo na época dele, apesar disso, ele faz esses personagens com uma profundidade tão grande, e que acaba deixando que a gente entreveja um pouquinho ali do que seria aquilo que a gente convenciona chamar de natureza humana, sabe? Então assim, e ver que a natureza humana é composta por um lado positivo, mas também por um lado negativo, é um pouco complexo, assim, sabe? Eu acho assim, depois de ter lido, precisamos falar sobre o Kevin, isso já fica meio latente. Mas aqui o Dostoiévski dá na sua cara assim, tá vendo? Isso aqui é o ser humano, e mostra, o ser humano é os demônios. Inclusive chega um momento do livro em que um personagem vai comentar o trecho em que os demônios entram o trecho da Bíblia, em que os demônios entram nos porcos e se atiram no abismo, ou no rio, enfim. E ele chega no final, do momento que ele está comentando, a última coisa que ele fala é: os demônios somos todos nós. Então, enfim, ler esse livro é chegar à conclusão de que os demônios somos todos nós. Só que a gente às vezes demora um pouco para perceber isso. Enfim, é isso. Fiquem atentos para o próximo vídeo. Não sei se eu vou lançar hoje ainda no ar, se eu lanço amanhã, se eu deixo para terça-feira. Bom, eu vou ver aqui o que eu faço na minha vida. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo nos comentários. Se você tem alguma outra coisa para comentar, não esqueça de dizer também lá embaixo. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.